O tempo e a história estão intimamente ligados. Muitas coisas que aconteceram e acontecerão na história humana têm um significado especial no plano de Deus. A Bíblia é uma grande prova disso. Ela mostra que as coisas que Deus fez ou fará não são aleatórias, mas têm um propósito. A Bíblia é um lindo livro que nos conta tanto história quanto profecia. O tempo, como diz o ditado, tem um jeito de revelar as coisas. Isso é especialmente verdadeiro quando se trata de profecias bíblicas. Repetidamente, vimos essas profecias se tornarem realidade, o que nos dá confiança de que as restantes também acontecerão. Meu amigo e minha amiga, na mensagem de hoje quero compartilhar 5 importantes profecias bíblicas que, como sinais de uma jornada, nos mostram o que está por vir. Oro para que isso fortaleça a sua fé e te inspire a crer na palavra duradoura de Deus. Antes de começarmos, quero deixar claro que o objetivo desse vídeo não é assustar você, mas sim aumentar a sua fé e te dar confiança para a vida. Espero que você sinta encorajado ao final desse vídeo, em nome de Jesus. Agora, vamos começar. A primeira profecia é o aparecimento do Anticristo. Quem é exatamente o Anticristo? Será que o Anticristo é uma pessoa específica, como um líder mundial ou uma figura pública? O que há de tão único nele? Bem, vamos explorar algumas respostas à medida que nos aprofundamos na questão. A Bíblia não diz explicitamente de onde virá o Anticristo, contudo, ela confirma que o Anticristo certamente virá um dia, de acordo com 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 3 e 4, que diz: "Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus." O Anticristo é um futuro líder global que surgirá no fim dos tempos. Como o nome sugere, ele se oporá a tudo que é relacionado a Deus. A Bíblia não indica se o Anticristo será gay ou presidente de uma nação, como algumas pessoas acreditam. Pode ser que sim, pode ser que não, isso não é importante. A Bíblia nunca nos deu muitos detalhes sobre quem ele seria antes de aparecer como Anticristo. Por isso é mais sensato não presumir ou suspeitar de uma pessoa específica. No entanto, a Bíblia nos diz uma coisa sobre o Anticristo: ele blasfemará corajosamente contra Deus. Apocalipse 13, versículos 5 ao 8, revela essa característica. "Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo." Uma característica importante do Anticristo será sua extrema blasfêmia. Seu governo será marcado por muito desrespeito a Deus. Isso contradiz a crença de algumas pessoas hoje de que alguns líderes mundiais ou figuras influentes são o Anticristo. Também é diferente de qualquer sentimento negativo que as pessoas geralmente têm e expressam sobre Deus. Por mais anticristão que seja esse comportamento, isso não é nada comparado ao nível de blasfêmia que o próprio Anticristo exibirá contra Deus. De acordo com a Bíblia, está claro que o Anticristo será excepcionalmente blasfemo contra Deus e tudo o que está associado a ele. A chegada e a elevação do Anticristo ao poder e influência em todo o mundo darão início a uma nova era da marca da besta, nos levando assim à segunda profecia, a marca da besta. Encontramos muitas informações sobre o Anticristo e seu falso profeta em Apocalipse capítulo 13. Ao nos aproximarmos no final deste capítulo, nos deparamos com o versículo 18 que diz: "Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Como você provavelmente já ouviu falar, a marca da besta será necessária para todas as transações financeiras. O Anticristo obrigará todos a receberem essa marca na testa ou na mão direita, sem a qual não poderão realizar nenhuma transação. Imagine não poder comprar comida,
pagar contas ou ser pago pelos seus serviços, porque se recusou a aceitar uma marca emitida pelo governo. Serão tempos muito desafiadores, meu amigo e minha amiga. A marca da besta é um evento futuro previsto através dessa profecia. Isso significa que sem dúvida acontecerá, não importa quanto tempo demore. Dê uma olhada ao seu redor. Já estamos testemunhando avanços que poderão abrir caminho para a implementação da marca da besta. Tecnologias como o reconhecimento facial e de impressões digitais e o avanço na maneira como os bancos, comércios e indústrias funcionam poderão desempenhar um papel importante quando a marca da besta for apresentada ao mundo. Veja os avanços significativos nos chips e implantes médicos e na tecnologia de identificação por radiofrequência, que podem ser conectadas à marca da besta. Acreditamos que a tecnologia que vemos hoje pode ser a fase inicial daquilo que pode eventualmente ser usado como a marca da besta. Contudo, é crucial enfatizar que essas tecnologias não são a marca da besta em si. A marca da besta só será dada àqueles que adoram o anticristo. Ela será tomada como uma forma de submissão ao anticristo e não por qualquer outro motivo. Mas lembre-se, devemos permanecer fiéis à Bíblia. A marca da besta será uma identificação do fim dos tempos exigida pelo anticristo para comprar ou vender e será dada apenas àqueles que adoram o anticristo. Considere Apocalipse, capítulo 13, versículos 16 e 17. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Isso nos leva à terceira profecia, o arrebatamento. Tenho certeza de que você tem ouvido muito sobre o arrebatamento ultimamente e quero encorajar você a ver isso como um lembrete positivo de que o dia do Senhor está se aproximando. O arrebatamento é um evento do fim dos tempos, quando Deus levará os verdadeiros cristãos da terra para se prepararem para o seu justo julgamento. Muitos estudiosos da Bíblia acreditam que o arrebatamento acontecerá antes da grande tribulação, mas o mais importante é que o arrebatamento definitivamente acontecerá, não importa quando, seja antes, durante ou depois da grande tribulação. Durante o arrebatamento, Deus ressuscitará todos os que creram em Jesus e já morreram, dará a eles corpos glorificados e os tirará da terra, junto com todos os que creem e ainda estão vivos, que também receberão corpos glorificados naquele momento. Veja o que está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 14 ao 17. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Um desafio significativo do arrebatamento é o caos que se seguirá quando ele acontecer. Conforme mencionado em Mateus capítulo 24, versículos 40 ao 42, uma pessoa será levada e a outra deixada para trás, quer esteja trabalhando no campo ou no moinho. Só de pensar nos desastres e no caos que ocorrerão apenas no dia do arrebatamento é algo muito perturbador. Por exemplo, um piloto cristão desaparecendo no meio de um voo, ou um médico cristão sendo arrebatado durante uma cirurgia, são cenários difíceis de imaginar. O arrebatamento será uma experiência terrível para os incrédulos, mas um momento de alegria para aqueles que estão em Cristo Jesus. A boa notícia é que nenhum cristão genuíno perderá o arrebatamento. Isso é crucial para nós, como cristãos, lembrarmos e nos alegrarmos. Você não concorda? Agora vamos à quarta profecia que está prestes a acontecer, a grande tribulação. Após o arrebatamento, acontecerá a grande tribulação. Esse futuro evento do fim dos tempos é descrito em Apocalipse e envolve a ira de Deus sendo derramada sobre a terra devido à incredulidade e rebelião. Também serve como um retrato de como Deus disciplina e protege seu povo, até que ele cumpra sua promessa a eles, estabelecendo um reino terreno. A severidade desse período será tão grande
que somos avisados em Mateus capítulo 24, versículos 20 e 21. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Segundo a Bíblia, a grande tribulação refere-se aos 3 anos e meio finais do período da tribulação. Esse período é distinto porque marca a revelação e o domínio da besta e do anticristo. Além disso, é crucial compreender que a tribulação e a grande tribulação não são a mesma coisa. O que quero dizer? Permita-me esclarecer suas diferenças. A tribulação em si abrange um período inteiro de 7 anos, enquanto a grande tribulação se refere especificamente à segunda metade desses 7 anos. Durante esse período, todos passarão por dificuldades globais, perseguições, desastres, fome, guerra, dor e sofrimento, impactando toda a criação. E de acordo com as Escrituras, esses eventos precederão o julgamento que ocorrerá na segunda vinda de Cristo. Agora, vamos passar para a profecia final que compartilharei neste vídeo: a volta de Jesus. Meu amigo e minha amiga, a segunda vinda de Jesus é um outro evento futuro mencionado na Bíblia. É crucial notar que a segunda vinda é diferente do arrebatamento. Como? No arrebatamento, os que creem encontrarão a Deus no céu, enquanto na segunda vinda, Jesus retornará à terra com os cristãos para reinar com eles por 1000 anos. Apocalipse, capítulo 19, versículos 11 ao 16, coloca dessa forma: Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga, e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O apóstolo Paulo também escreveu em 1 Tessalonicenses capítulo 4 que encontraríamos Jesus nos ares quando fôssemos arrebatados. Lembre-se de que quando Jesus veio à terra antes, ele nasceu como uma criança humilde. Sua segunda vinda, porém, será muito diferente, pois ele retornará como rei para reinar com domínio e poder. Veja o que diz Atos, capítulo 1, versículo 11. Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Que dia aguardar ansiosamente? Concluindo, essas profecias do fim dos tempos nos lembram que há mais por vir. É como ler o próximo capítulo de um livro emocionante. Precisamos observar o mundo ao nosso redor e compará-lo com os ensinamentos da Bíblia para compreender o que está por vir. Em vez de deixar que essas profecias te assustem, deixe-as inflamar o seu espírito e fortalecer a sua fé na palavra de Deus. À medida que nos aproximamos do fim dessa era, fiquemos alertas e prestemos atenção às advertências dadas pelo Senhor Jesus sobre o fim dos tempos. Muitas coisas acontecerão, mas devemos permanecer firmes na nossa fé, inabaláveis nas nossas crenças e enraizados na nossa confiança naquilo que Jesus realizou na cruz. É assim que podemos superar o caos dos últimos dias e não sermos influenciados pelos enganos que o acompanham. Tal como no tempo de Noé, as pessoas ficam presas em suas rotinas diárias e nós também devemos estar vigilantes para evitar sermos enganados nesses últimos dias. Não é que estar ocupado seja errado, mas as distrações que acompanham a ocupação excessiva podem levar ao engano. Ao testemunharmos o desenrolar desses acontecimentos conforme predito na Bíblia, devemos reconhecer que o fim desta era está próximo. Vamos manter nossos olhos focados em Deus e permanecer firmes em sua verdade. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Na era que precede a segunda vinda de Jesus, o mundo será mergulhado em turbulência, maldade e conflitos. Os profetas nos alertaram sobre esses tempos tumultuados, descrevendo-os como sem precedente na história.
Daniel, o profeta, proclamou ameaçadoramente que a terra seria atormentada por problemas de magnitude sem paralelos. Veja o que está escrito no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. O próprio Jesus nos avisou que o amor entre a humanidade diminuiria e o pecado proliferaria. Ele predisse um tempo em que tudo estaria em convulsão e o medo dominaria os corações das pessoas. Desastres naturais como terremotos, doenças, fomes e tempestades destrutivas afligirão a terra. Veja o que está escrito em Mateus, capítulo 24, versículo 6. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Na verdade, muitas dessas profecias estão se desenrolando diante dos nossos olhos. A maldade permeia todos os cantos, os conflitos devastam as nações e as calamidades devastam as terras. Inúmeras pessoas sofrem as consequências devastadoras de tempestades, secas, fome e doenças. A intensidade dessas tribulações só aumentará à medida que a volta de Jesus se aproximar. No entanto, em meio à escuridão há vislumbres de esperança. Nem todos os eventos que anunciam a segunda vinda de Jesus são ameaçadores. A maioria traz alegria e expectativa. Jesus instruiu seus seguidores a serem vigilantes e orarem, não olhando ociosamente para o céu, mas discernindo os sinais que ele nos deu. Esses sinais servem como guias, direcionando nossa atenção para o desenrolar dos acontecimentos proféticos. Vamos falar sobre esses sinais. Número 1. Sinais de conflito e problemas. Hoje em dia, parece que para onde você olhe, há problemas surgindo. Os profetas antigos nos alertaram sobre isso. Eles disseram que veríamos maldade numa escala que nunca vimos antes. Daniel falou de uma época em que a terra tremeria com problemas como nunca se viu. E quer saber? Estamos vendo isso hoje, bem diante de nossos olhos. Deus, em sua sabedoria, nos disse que o amor esfriaria e diga, isso não é verdade? Para onde quer que você olhe, há conflito e maldade. É como se as pessoas tivessem esquecido como ser gentis umas com as outras. E o que falar sobre as guerras? O próprio Jesus disse que as nações se levantariam umas contra as outras, e isso está acontecendo exatamente como ele disse. Veja, não se trata apenas de guerras e rumores de guerras, é sobre a própria terra gritando sob o peso de toda essa turbulência. Terremotos, doenças, fomes, tudo faz parte do cenário. As colheitas fracassam e as tempestades aumentam. É como se o mundo inteiro tivesse enlouquecido. Mas veja, nem tudo é desgraça e tristeza. Ainda há esperança. Jesus nos disse para vigiarmos e prestarmos atenção aos sinais. E é isso que estamos fazendo. Estamos mantendo os olhos abertos exatamente como ele nos pediu. Em Mateus capítulo 24, os discípulos perguntaram diretamente: o que vai acontecer antes de o Senhor voltar? Sabe o que Jesus respondeu? Ele não mediu palavras e expôs tudo de uma forma clara e simples. Guerras, desastres, tudo isso. Está tudo bem ali na Bíblia. Número 2. A Europa e o Anticristo. Os ensinamentos de Jesus se desenrolam bem diante dos nossos olhos. Ele previu um tempo em que sua mensagem ressoaria em todos os cantos da terra, um testemunho do seu poder duradouro. Dos picos mais altos aos vales mais profundos, a verdade do Evangelho ecoa por toda parte. Está escrito que durante esses dias surgirão aqueles envoltos em falsa justiça, proclamando-se como os escolhidos. Cuidado com suas línguas enganosas, pois elas desviarão muitos em teias de engano e em meio ao caos do nosso mundo. As guerras devastarão terras, os reinos colidirão e o próprio solo abaixo de nós tremerá com a turbulência. No entanto, não devemos vacilar, pois isso é apenas o princípio das dores. Nessa época, os seguidores de Jesus enfrentarão perseguições e a traição virá de pessoas inesperadas. Irão surgir falsos profetas, com as suas palavras repletas de doce engano, atraindo inúmeras almas para longe do caminho da justiça. O pecado se multiplicará e o calor do amor desaparecerá dos corações da humanidade. Mas permaneça firme, pois aqueles que perseverarem até o fim encontrarão a salvação. Tal como foi predito, o Evangelho será pregado até os confins do mundo, como um farol de esperança no meio da escuridão invasora. No entanto, esteja vigilante contra os lobos disfarçados de ovelhas.
pois eles realizarão grandes maravilhas para enganar até mesmo os escolhidos. Não se deixe influenciar pelo seu falso fascínio, pois Jesus voltará repentinamente como um relâmpago brilhando no céu de leste a oeste. Os sinais da sua volta iminente estão inscritos no céu. Quando o sol escurecer e as estrelas caírem, saiba que o tempo se aproxima. E então, em meio ao desespero, o Filho do Homem aparecerá. Sua glória iluminará o mundo como o amanhecer. Com um toque triunfante de trombeta, seus escolhidos serão reunidos desde os confins da terra, inaugurando uma nova era de justiça. Preste atenção, pois a figueira floresce, sinalizando a iminência da chegada de Jesus. Essas não são meras histórias, mas verdades indiscutíveis ditas pelo próprio Filho de Deus. Embora a hora permaneça desconhecida, não deixem que seus corações se perturbem, pois a palavra de Deus durará por toda a eternidade. A Bíblia prediz o ressurgimento de um império romano que já foi domínio europeu, em Daniel capítulo 7, versículos 7 e 8. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que ele subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Embora os detalhes permaneçam incertos, fica claro no versículo 8 que uma figura enorme surgirá desse império revivido. Está profetizado que o anticristo emergirá deste reino ressuscitado, manifestando-se nos últimos dias. Veja o que diz Daniel, capítulo 8, versículos 23 e 24. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver, destruirá os poderosos e o povo santo. Número 3. A próxima rebelião. Vamos nos aprofundar na rebelião ou apostasia que está por vir, um evento significativo profetizado para ocorrer antes da segunda vinda de Jesus. Ao contrário de uma chegada clara de alguém que se declara Deus, essa rebelião é um pouco mais ambígua. Não se trata apenas de um declínio gradual ao longo dos séculos, mas sim de um evento discernível que Paulo acreditava ser suficientemente evidente para sinalizar que o dia do Senhor não havia chegado. Imagine isso. As sementes da apostasia já foram plantadas, da mesma forma que Paulo mencionou o funcionamento da ilegalidade. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, Paulo declara explicitamente: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. É como se ele estivesse lidando com a realidade presente deste abandono da verdadeira fé. Além disso, em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 ao 5 diz: Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Paulo fala sobre essas dificuldades que virão nos últimos dias, alertando contra certos tipos de comportamentos. Ele não vê esses sinais como acontecimentos distantes, mas sim como realidades contínuas. O que distingue o fim dos tempos é a elevada intensidade do mal. Paulo sugere isso ao mencionar a atual restrição ao mal em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. É crucial reconhecer que, embora os acontecimentos históricos possam prenunciar o fim dos tempos, muitas vezes falta a clareza necessária para identificar a proximidade do fim. Esses acontecimentos servem como lembretes para permanecermos vigilantes, sabendo que o que parecem ser males comuns ao longo da história poderão rapidamente transformar-se nos acontecimentos do fim. Número 4. O surgimento e as transformações das nações. No centro dessa profecia,
encontramos o ressurgimento de uma nação que resistiu ao teste do tempo, Israel. As Escrituras, em Jeremias capítulo 16, versículo 15, declaram corajosamente um retorno às terras ancestrais prometidas por Deus, um retorno marcado por provocações e tribulações, mas alimentado por um espírito indomável. Este regresso não é apenas uma migração, é um renascimento de identidade, uma restauração do patrimônio que prepara o terreno para eventos monumentais que ainda não aconteceram. A imagem de pescadores e caçadores em Jeremias 16:16 ilustra metaforicamente as forças que impulsionam este regresso, pintando um quadro vívido de um povo perseguido, mas implacável com a sua determinação fortalecida pela adversidade. Simultaneamente, testemunhamos a narrativa de nações como a Rússia, identificadas nas escrituras com nomes antigos como Meseque e Tubal, ganhando destaque mais uma vez. Essa ascensão não é apenas uma mudança geopolítica, mas um cumprimento de profecias que falam de um tempo em que a paz abrirá o caminho para a prosperidade, onde as nações outrora em turbulência encontrarão um terreno comum na procura de melhorias para o seu povo. Essa era não é caracterizada por conflitos, mas pela promessa de paz, uma paz que trará prosperidade para Israel e para além dele. É uma visão de um futuro onde os ecos da guerra se desvanecem e o foco muda para o crescimento, o desenvolvimento e o florescimento das civilizações. Essa orquestração divina de eventos sinaliza um mundo caminhando em direção à harmonia e à abundância, guiado pela mão invisível de um plano maior. O estabelecimento do moderno Estado de Israel através das lentes dos acontecimentos históricos alinha-se notavelmente com as previsões feitas pelos profetas. É um testemunho da verdade duradoura das Escrituras, um farol de esperança que ilumina o caminho para a segunda vinda de Jesus. O restabelecimento de Israel como nação não é apenas um marco histórico, é um farol que sinaliza a aproximação de um momento crucial na história divina. À medida que navegamos por essas profecias, é imperativo abordá-las com um sentimento de reverência e admiração, reconhecendo a intrincada interação entre a vontade de Deus e o curso da história humana. O regresso a Sião constitui um testemunho poderoso da veracidade das Escrituras, um lembrete do desenrolar da narrativa divina que guia o destino das nações. Que Deus te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus. Você viu as manchetes e sentiu o desconforto no ar, do tipo que permanece como uma sombra, sugerindo algo mais. É como se o mundo prendesse a respiração, esperando por uma revelação, um sinal divino em meio ao caos. E se as respostas que procuramos, aquelas sobre o nosso futuro e destino, estiverem mais próximas do que pensamos? Quem é o seu modelo? Você está seguindo a multidão? Deus chamaria você e diria, venha comigo, meu filho, ou lhe diria, afaste-se de mim. Vemos muitas coisas atraentes, coisas que parecem ser de Deus, mas na verdade estão apodrecendo. E a pior parte disso é que não param em si mesmos. Essas coisas te arrastarão com elas e você será deixado para trás quando isso acontecer. Mas se não quiser que isso aconteça com você, assista a este vídeo para aprender sobre os sinais que todo cristão verdadeiro deve procurar antes da volta de Jesus. Mateus capítulo 24, versículos 43 e 44 diz, mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Considere o dono de uma casa que é sábio e vigilante, que garante que sua casa não seja saqueada por ladrões durante a noite. Nós também devemos estar alertas, pois a volta de Jesus é como aquele ladrão inesperado, que chega numa hora que não podemos prever. E não é apenas sobre estar atento, é sobre compreender os tempos e as épocas. Não podemos ser pegos desprevenidos, pois os sinais estão aí, entrelaçados no tecido do nosso mundo, nos sussurros da criação e nos acontecimentos que se desenrolam na Terra Santa. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos de 1 a 4 diz, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo, paz e segurança,
Eis que lhe sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. A volta de Jesus se aproxima como um ladrão à noite, mas para aqueles que estão sintonizados com o Espírito, isso não é motivo de medo, mas um chamado à prontidão. Olhe ao seu redor. Considere os acontecimentos mundiais e as ocorrências na Terra Santa de Israel. Estas não são ocorrências aleatórias, mas o desdobramento de um projeto divino, profecias proferidas por vozes antigas que agora ecoam através do nosso tempo. Estamos vivendo um momento histórico, um período predito com precisão e paixão pelos profetas. Com que frequência consideramos o estado de nossos corações e nossa prontidão para esse momento? A Bíblia não é um livro empoeirado de histórias antigas. Ela é viva, dando vida à nossa caminhada diária com Deus. Nas suas páginas encontramos as pistas e os marcadores que nos guiam, como um mapa para guardar além da imaginação. Tomemos, por exemplo, a restauração de Israel, uma profecia cumprida diante dos nossos olhos. Em um dia marcado na história, Israel ressuscitou das cinzas do tempo, uma nação nascida. Isso não é apenas um evento político, é um sinal espiritual, um indicador claro de que a palavra de Deus está viva e ativa. A língua hebraica, outrora espalhada pelos ventos da diáspora, regressou à sua terra natal, ecoando as antigas promessas das Escrituras. No entanto, em meio a esses eventos monumentais, é crucial lembrar o chamado pessoal de cada cristão verdadeiro. Esta não é a espera passiva, é uma preparação ativa, uma vida vivida na consciência do retorno iminente de Cristo. É sobre estar alerta, orar e ter discernimento, e não se deixar influenciar pelas falsas doutrinas ou pelo fascínio de uma vida complacente. Então, vamos conversar de coração para coração. Você está vivendo na luz da eternidade? Os seus dias são marcados pela busca da santidade, pelo desejo de ser encontrado pronto e esperando? Os sinais estão à nossa volta, nos lembrando que este mundo é apenas o prelúdio para algo muito maior. Não nos percamos no barulho e no caos da vida cotidiana. Em vez disso, levantemos os nossos olhos, sintonizemos os nossos corações e alinhemos as nossas vidas com a profunda verdade da volta de Jesus. Agora vamos mudar o nosso olhar para o cenário da profecia, onde as nações não são apenas entidades geopolíticas, mas peças de xadrez num jogo divino. Tomemos, por exemplo, a Rússia, um enigma envolto em mistério, frequentemente mencionado em palavras sobre a profecia do fim dos tempos. Não é apenas um país, é um símbolo, um sinal, uma peça do quebra-cabeças. Nomes antigos como Gog, Magog, Meseque e Tubal não são apenas notas de rodapé históricas. Eles estão vivos, falando sobre segredos do que está por vir. Eles falam de uma nação renascida, um urso despertado, com os olhos postos numa terra que mana leite e mel. Estes sinais, estes acontecimentos, não são apenas para serem debatidos pelos estudiosos. Eles são para você e eu ponderarmos e nos prepararmos. O chamado não é para ter medo, mas para a prontidão, um convite a viver de tal maneira que quando a trombeta soar, quando o céu se abrir, não sejamos pegos de surpresa, mas sejamos encontrados esperando, a expectativa, como os servos que sabem que seu mestre irá retornar. Não estamos falando de desgraça e tristeza. Estamos falando de um futuro tão brilhante que ofusca o sol, um futuro onde as lágrimas são lembranças e a dor é um velho inimigo há muito derrotado. Então, vamos vigiar, viver. Vamos amar com os olhos voltados para o céu e os pés firmes fazendo o bem na terra. Sejamos aqueles que não apenas leem os sinais, mas também nos tornamos sinais e testemunhos vivos de que o melhor ainda está por vir. Nossa linguagem não é o medo, mas a esperança. Não o desespero, mas a alegria.
Nossas palavras são simples, nossos corações estão abertos e nossos espíritos estão sintonizados com a voz de Deus. Não estamos esperando que o mundo acabe. Estamos esperando que um novo comece. Um mundo onde a paz não seja apenas um sonho, mas uma realidade. Onde o amor não seja um conceito, mas o ar que respiramos. Imagine estar à beira de um grande abismo. O vento contando histórias de tempos antigos, tempos de Sodoma e Gomorra, onde o caos reinava e o amor estava perdido. Somos informados de tempos que virão que refletem aqueles dias, uma cascata de corações esfriando, um desfile de egos e uma celebração de tudo o que há de errado. No entanto, esta não é uma história para assustar, mas para preparar. É um chamado para despertar, para ver além da fachada e reconhecer as areias movediças do mundo. Imagine um mundo onde o amor se torne uma moeda rara, onde a verdade seja um bem que os poucos podem comprar. As pessoas obcecadas com seu reflexo, perdidas num labirinto de autoadmiração, falam palavras venenosas, quebrando laços como gravetos sob os pés. Corações ingratos e pensamentos profanos tecem a história de amanhã, uma história que vivemos hoje. E nesta dança vertiginosa de desordem, mesmo aqueles vestidos com o manto da fé podem tropeçar, com passos inseguros. Mas espere, ouça atentamente as vozes de todos os tempos, os versos escritos com tinta divina. Eles falam não apenas de queda, mas de esperança, de uma promessa de retorno, de um reencontro com Deus. No entanto, os escarnecedores zombam dessa promessa. O seu riso ecoa pelos corredores do tempo, os seus olhos cegos para a profecia que se desenrola. Eles perguntam, de onde vem isso que ele prometeu? Mas, tal como uma sinfonia que atinge o seu auge, os sinais se tornam mais altos, mais claros e mais urgentes. Pois mesmo neste caos há um padrão, um roteiro divino se desenrolando e dentro dele um papel para cada um de nós. Não somos meros espectadores, mas participantes de uma peça cósmica, onde as nossas escolhas, a nossa fé e o nosso amor são imensamente importantes. Não é sobre apenas observar sinais, mas compreendê-los e ver o mundo através de lentes polidas com sabedoria e esperança. É sobre discernir o real do falso, à luz das distrações deslumbrantes. Pois nestes tempos até os ímpios usarão máscaras de justiça, com a sua verdadeira natureza escondida sob um verniz de virtude. Então, quais são esses sinais, você pode perguntar? São os ecos de palavras antigas nas manchetes de hoje, o amor que esfria no coração do próximo, a verdade distorcida em mentiras convenientes e a crescente onda de caos disfarçada de liberdade. São as mudanças sutis no que é considerado certo ou errado, as linhas confusas que antes eram claras. Mas em meio a isso, lembre-se, esta não é uma história de desespero, mas de preparação e esperança. É um lembrete para vivermos com os olhos bem abertos, os corações sintonizados na frequência divina e os espíritos ancorados em uma fé inabalável. É um chamado para permanecermos firmes, para amarmos ferozmente diante do ódio e para incorporarmos a própria essência do amor divino que aguardamos. À medida que viajamos por este mundo, sejamos faróis de esperança, amor e verdade. Sejamos aqueles que permanecem firmes enquanto o mundo gira no caos, com os olhos fixos no horizonte e os corações prontos para o amanhã que se aproxima. Pois no final, não é sobre apenas sobreviver à tempestade, mas sobre quem nos tornamos no meio dela. E quando os sinais se revelarem, como certamente acontecerão, não sejamos considerados em falta. Em vez disso, estejamos prontos, de braços abertos e com fé inabalável, para acolher o regresso da única luz verdadeira, o farol da nossa tempestade, o arquiteto da nossa salvação. Esta é a nossa história, a nossa jornada e a nossa vocação. Vamos abraçá-las com coragem, amor e um toque de antecipação divina. Considere o avivamento não como uma história antiga de Atos 3, mas como uma realidade presente que se desenrola diante dos nossos olhos. Esta não é uma esperança fraca, mas um fogo crepitante, um despertar espiritual onde as almas são acesas com uma paixão por Deus.
É um avivamento onde as luzes mais fracas se transformam em tochas acesas, onde o comum se torna extraordinário através do toque do Espírito Santo. Visualize o mundo envolto em trevas não como um sinal de derrota, mas como um pano de fundo definitivo para que o brilho da glória divina brilhe ainda mais. Nestes momentos contrastantes, a verdadeira magnificência da graça é mais visível. Onde há escuridão, a luz não apenas penetra, ela quebra a noite com um esplendor avassalador. E agora, considere o retorno do Rei da Glória. A porta oriental, selada durante séculos, não é uma barreira, mas uma promessa que nenhum esforço humano e nenhum plano terreno pode impedir. É um testemunho da força imparável da profecia divina, uma predição do momento em que toda a criação testemunhará a vitória final. Nesta história, não há espaço para espera passiva ou especulação ociosa. Somos chamados à ação, a viver de tal forma que as nossas próprias vidas se tornem um testemunho da glória vindoura. Somos instados a acender, brilhar e refletir a presença de Deus em cada palavra, ação e pensamento. É um chamado para viver não apenas na expectativa do que está por vir, mas na manifestação do que está aqui, que é o reino de Deus dentro de nós. Você sabia que agora é possível que os computadores pensem como os humanos? Com os recentes avanços na tecnologia, os computadores agora podem pensar e funcionar como os humanos. Isso nos lembra as palavras do profeta escritas no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro. Até o tempo do fim, muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Através da inspiração do Espírito de Deus, Daniel profetizou sobre o fim dos tempos e o aumento exponencial do conhecimento. Um dos sinais de que esta profecia está se cumprindo é o rápido desenvolvimento da inteligência artificial no nosso mundo atual. Nesse vídeo, vamos explorar como a inteligência artificial está moldando o cristianismo e os perigos potenciais que ela apresenta. Por favor, fique comigo enquanto mostro nos próximos minutos como a inteligência artificial está impactando a nossa fé. Mas antes de prosseguirmos, gostaria que você reservasse um momento para se inscrever nesse canal, deixar um like e compartilhar esse vídeo pelo menos uma vez, para nos ajudar a alcançar mais pessoas, espalhar o Evangelho e mudar mais vidas. Vamos ao assunto de hoje. A inteligência artificial é um campo da ciência da computação que se concentra no desenvolvimento de máquinas e software com inteligência semelhante à humana. Essas máquinas inteligentes são frequentemente chamadas de robôs. Hoje, temos robôs humanoides que podem realizar tarefas exatamente como os humanos em diversas áreas da vida, incluindo hospitalidade, educação, entretenimento, negócios, saúde e até religião. Considerando o ritmo acelerado dos avanços tecnológicos do nosso tempo, é natural que tenhamos curiosidade sobre o impacto da inteligência artificial no cristianismo e a sua relação com as profecias do fim dos tempos. Através da inteligência artificial, alguns trabalhos humanos já foram substituídos por robôs que podem executar essas tarefas tão bem quanto ou melhor do que os humanos. É por isso que plataformas como ChatGPT e Gemini substituíram os humanos em determinadas funções, pois possuem altos níveis de inteligência e podem fornecer respostas a perguntas complexas em segundos. É algo realmente notável. O conceito da inteligência artificial avançada está intimamente relacionado com a ideia de singularidade tecnológica, que é o ponto onde as criações feitas pelo homem superam os humanos em termos de inteligência, raciocínio, resolução de problemas e capacidades de autodesenvolvimento. No entanto, apesar do entusiasmo em torno desse desenvolvimento, não há razão para acreditar que a inteligência artificial irá ultrapassar completamente a inteligência humana. Talvez sempre exista um aspecto único da inteligência humana que não pode ser replicado pelas máquinas. Um exemplo muito interessante é um computador que pode derrotar humanos no jogo de xadrez. Ele é excelente nessa tarefa específica, de acordo com as regras do jogo. No entanto, para determinar se é realmente mais inteligente do que os humanos, precisaríamos comparar a sua inteligência com todos os aspectos da inteligência humana. Nos nossos tempos modernos, temos muito que antecipar, especialmente do domínio da inteligência artificial. Você sabia que o primeiro culto religioso alimentado por inteligência artificial ocorreu em junho de 2023 em Fürth, na Alemanha?
Além disso, hoje existem robôs que podem ministrar sermões religiosos precisos, realizar casamentos, fornecer orientação e até mesmo orar com você. Esses avanços demonstram uma integração significativa da inteligência artificial nas práticas cristãs e está gradualmente se tornando aceita como norma em muitos círculos. Alguém poderia perguntar: é benéfico usar a tecnologia para melhorar a espiritualidade? Existem várias perspectivas sobre esse assunto. Alguns acreditam que a tecnologia melhora todos os aspectos da vida humana, incluindo a religião. Usamos tecnologia em nossos cultos de adoração para projetar músicas, ler a Bíblia e muito mais. É lógico concluir que a tecnologia aumenta a espiritualidade, já que muitos cristãos hoje têm múltiplas versões da Bíblia nos seus telefones. Esse grupo também afirma que qualquer coisa que o aproxime de Deus é bom. Por outro lado, é uma preocupação válida entre alguns cristãos que os recentes avanços na inteligência artificial possam ter um impacto negativo na espiritualidade. Eles argumentam que se um robô sem alma profere um sermão na igreja, como pode comunicar eficazmente a vontade de Deus aos cristãos? Como pode compreender as experiências e lutas da vida real das pessoas? Ele consegue se relacionar com as lutas e tentações enfrentadas pelos cristãos hoje em dia? Essas questões instigantes estão sendo levantadas por aqueles que são céticos quanto ao uso da tecnologia para melhorar a espiritualidade. Além disso, há uma aparente falta de conexão em serviços alimentados por inteligência artificial, onde robôs conduzem cultos, dão as boas-vindas aos fiéis e fazem anúncios. As pessoas se perguntam se a inteligência artificial pode ter um relacionamento com o Espírito Santo, considerando que não possui alma. É importante pensar nessas questões. Contudo, é mais importante ainda lembrar a advertência dada aos cristãos em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 4, sobre os últimos dias. Essa passagem afirma que as pessoas se tornarão traidoras, teimosas, arrogantes e mais interessadas em buscar prazeres do que em amar a Deus. Essa escritura sugere que nos últimos dias as pessoas agirão sem restrições e serão consumidas pela sua própria presunção. Elas farão de tudo para se promoverem e serão resistentes a qualquer coisa presente Deus. Meu amigo e minha amiga, o impacto da inteligência artificial nos últimos dias é um tema que você, como cristão, deveria refletir cuidadosamente. A inteligência artificial pode acelerar o cumprimento das profecias bíblicas? Essas são questões cruciais para nós, cristãos, que vivemos nesses tempos, não concorda? Em Mateus capítulo 24, versículos 10 ao 12, Jesus nos avisa: nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. É vital reconhecer que um dos sinais do fim dos tempos, sobre os quais Jesus alerta a igreja, é o surgimento de muitos falsos profetas. É pertinente considerar quem exatamente se enquadra na categoria dos falsos profetas. Dadas as tendências atuais nos cultos religiosos, onde a inteligência artificial profere sermões com base na sua inteligência programada, qual é então o papel do Espírito de Deus na transmissão de mensagens específicas que se alinham com o tempo e a época em que a igreja se encontra? Considere a miríade de debates em torno de temas como a homossexualidade, lesbianismo, transgenerismo, bissexualidade e muito mais. Qual é o destino de uma igreja que tem a inteligência artificial como pastor que profere sermões em todos os cultos? Como isso se alinha com o que o Espírito Santo está dizendo à igreja? A inteligência artificial pode transmitir eficazmente a mensagem de Deus às pessoas? As questões que circulam nas mentes de muitos cristãos sobre os perigos potenciais representados por esses avanços são de fato significativas. Esses desenvolvimentos estão estreitamente alinhados com as advertências do Senhor Jesus com relação ao surgimento de falsos profetas no fim dos tempos. Claramente estamos a testemunhar o cumprimento dessas palavras proféticas, pois com um único programa de inteligência artificial, uma multidão de falsos profetas poderia surgir para influenciar e enganar muitos da fé. O fim dos tempos está inegavelmente sobre nós. Isso é evidente nos desenvolvimentos atuais, onde, nas próximas décadas, robôs humanoides poderão ser procurados para aconselhamento, referidos como parceiros de oração, líderes de louvor e até mentores de vida. É crucial considerar que a qualidade da inteligência incorporada nesses sistemas artificiais dependerá em grande parte da fé dos indivíduos que os desenvolvem.
Isso levanta a questão premente. Podemos ter a certeza sobre a verdadeira natureza da inteligência que será colocada nesses sistemas? Se prestarmos atenção às advertências de Jesus, torna-se evidente que esse avanço realmente nos conduziu ao fim dos tempos. Consequentemente, devemos nos preparar para superar os desafios, enganos e tentações associados a essa era e sair vitoriosos, apesar dos esquemas e estratégias do diabo. Muitos serão influenciados por desenvolvedores de inteligência artificial que podem ou não estar fundamentados na fé cristã, levando potencialmente ao surgimento de numerosos falsos profetas humanoides. Outra escritura que deveria chamar nossa atenção para a interseção entre tecnologia e o fim dos tempos é encontrada em Apocalipse capítulo 13, versículos 16 ao 18, que afirma: A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Essa passagem bíblica revela claramente que nos últimos dias as pessoas serão enganadas para receberem a marca da besta, abrangendo indivíduos de todas as esferas da vida. Curiosamente, a Bíblia informa ainda que essa marca é o número do homem, indicando que a estrutura subjacente dessa marca será baseada na inteligência humana. Notavelmente, essa inteligência é precisamente o que está a ser integrada na inteligência artificial do nosso tempo. Como cristãos, como devemos responder aos avanços que indicam claramente que estamos no fim dos tempos? Em primeiro lugar, devemos manter os olhos fixos em Jesus, como está escrito no livro de Hebreus capítulo 12, versículo 2. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Hoje, quero te encorajar a não sucumbir aos enganos dos últimos dias, mas a fixar os olhos e a olhar para Jesus, que é o pioneiro e aperfeiçoador da nossa fé. Precisamos aprender a desviar o olhar das coisas que facilmente nos enredam e focar mais naquele que nos chamou das trevas para a sua luz gloriosa. É o desejo de Satanás que percamos o foco e mudemos o nosso olhar de Jesus para qualquer outra coisa. O objetivo principal é desviar a nossa atenção de Jesus, que é o motivo subjacente aos planos de Satanás que visam distrair os cristãos e desviá-los do caminho. Como filhos de Deus, devemos confiar nele para nos ajudar a ter discernimento nesses últimos dias. A Bíblia já predisse que muitos serão enganados, até mesmo os escolhidos, a menos que os dias sejam abreviados. Nosso discernimento é a chave para permanecermos no caminho certo com a vontade de Deus nesses últimos dias. Um coração verdadeiramente perspicaz não cairá nas estratégias e enganos associados ao fim dos tempos. O discernimento pode te colocar a um passo à frente do diabo e seus planos. Permanecer fiel às nossas convicções requer verdadeiramente a sabedoria que vem do discernimento com a ajuda do Espírito Santo. É verdadeiramente notável o quão longe a inteligência artificial chegou e os benefícios que ela traz. A dedicação e o trabalho árduo no desenvolvimento desses sistemas são evidentes. No entanto, devemos também reconhecer que esse progresso serve como um lembrete de que o fim dos tempos se aproxima. É crucial que permaneçamos vigilantes e não sejamos influenciados pelo fascínio da inteligência artificial. Podemos abraçar os avanços dela enquanto permanecemos firmes na nossa fé e sempre vigilantes. Ao fazer isso, poderemos navegar nessa era tecnológica com graça e discernimento. O livro do Apocalipse não apenas dissipa o medo sobre o futuro e os últimos dias. Ele enche nossas mentes de conhecimento e nos equipa com profecias detalhadas. Na verdade, toda a Bíblia, e não apenas o Apocalipse, acende as nossas esperanças, desperta os nossos desejos de explorar as vastas realidades de quem Deus é. Nunca se esqueça disso, meu amigo e minha amiga. As profecias da Bíblia não são apenas afirmações,
Elas são revelações de verdades que ecoaram através dos tempos. Neste vídeo, convido você a se juntar a mim enquanto mergulhamos juntos em Apocalipse capítulo 9. Antes de começarmos, quero que você entenda que as palavras dos profetas são uma luz orientadora dada por Deus aos que creem. Elas nos mostram onde estamos e para onde vamos, nos ajudando a navegar até mesmo nos momentos mais sombrios sem tropeçar ou cair. Além disso, é importante notar que os profetas não escreveram as suas próprias interpretações e não podemos compreender completamente as suas palavras com nossa razão e sem ajuda. Agora, vamos nos concentrar em Apocalipse capítulo 9, que traz a nossa atenção para os 4 anjos dos últimos dias. Esses 4 anjos são anjos caídos, que serão revelados durante a grande tribulação. A Bíblia conta uma história fascinante sobre anjos que caíram antes mesmo de a humanidade surgir. Esses anjos caíram em desgraça porque foram enganados por Lúcifer, que agora é conhecido como Satanás. Outrora um querubim santo e ungido no céu, Lúcifer sucumbiu ao orgulho e aspirou a ocupar o lugar de Deus. Isso está escrito no livro de Ezequiel, capítulo 28, dos versículos 14 ao 19. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto, e jamais subsistirás. É importante notar que Deus não criou um ser maligno, nem tornou ninguém mau depois de criá-lo. A maldade de Satanás resultou da sua própria decisão de se opor a Deus e de se elevar. O profeta também esclarece isso em Isaías, capítulo 14, versículos 12 ao 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Outrora um ser radiante no céu, os desejos de exaltação própria, glória e poder de Satanás não conheciam limites. Seu objetivo final era ser reverenciado como o próprio Deus, o epítome da blasfêmia e o auge da maldade e da traição. Lamentavelmente, ele não estava sozinho nessa empreitada, ele teve apoio de outros anjos. Na sua busca para satisfazer seus desejos nefastos, Satanás conseguiu enganar 1/3 dos anjos de Deus. No entanto, quando a sua rebelião falhou, eles foram lançados à terra, ganhando assim o título de anjos caídos, ou demônios, à medida que despencavam das suas posições exaltadas. Agora, vamos nos aprofundar em Apocalipse 9 e explorar o que ele revela sobre os anjos caídos e o rio Eufrates. Veja o que está escrito no Apocalipse capítulo 9, versículos 13 ao 16. O 6º anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a 1/3 parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. A Bíblia revela explicitamente que Satanás e seus anjos foram lançados à terra.
De acordo com Apocalipse capítulo 12, versículos 3 e 4, Lúcifer enganou 1/3 dos anjos do céu para se juntar a ele na rebelião contra Deus. Os 4 anjos mencionados são provavelmente anjos caídos que foram expulsos do céu junto com Satanás. Atualmente, Deus os mantém presos até a hora marcada. O livro de Judas também alude a isso, destacando como os anjos se rebelaram, ultrapassando a sua autoridade legítima e abandonando seus domínios designados. Deus os prendeu em cadeias eternas, entregando-os ao abismo escuro do submundo até o dia do julgamento. Veja o que está escrito no livro de Judas, capítulo 1, versículo 6. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. É importante lembrar que quando os anjos pecaram, Deus não teve misericórdia deles. Ele os lançou no inferno, a masmorra mais escura e sombria, e os acorrentou, onde serão mantidos até enfrentarem julgamento e tormento. Contudo, é intrigante notar que estes 4 anjos caídos do Eufrates são bastante diferentes dos outros anjos caídos, como mencionado em 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. Os 4 anjos no Eufrates estão presos lá e serão revelados nos últimos dias durante a grande tribulação para uma missão específica, que é o assassinato. Apocalipse capítulo 9, versículos 17 ao 19 continua: Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a 1/3 parte dos homens, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes, e tinha cabeça, e com ela causavam dano. Mas o que simboliza esses cavalos estranhos e aterrorizantes com seus cavaleiros? Representam eles enormes exércitos humanos armados com armas terríveis, ou são uma horda de demônios soltos na terra? É difícil dizer com certeza o que essas coisas significam. Como algumas outras profecias, podemos não saber a forma exata como elas serão cumpridas até que os eventos ocorram. Mas consideremos o prefácio desta visão e depois a própria visão. O prefácio apresenta uma voz que João ouviu das pontas do altar de ouro. Dizia que o poder dos inimigos da igreja é retido até que Deus dê a ordem para libertá-los. Quando o mundo estiver pronto para o castigo, os instrumentos da ira de Deus que foram anteriormente restringidos serão então soltos sobre ele. Às vezes, as ferramentas que Deus usa para punir um povo podem ser mantidas distantes dele, garantindo que nenhum perigo seja removido quando chegar o momento de sua ira. Esses 4 mensageiros do julgamento divino estão presos no Eufrates, aguardando o tempo determinado. Além disso, os seus exércitos, de acordo com Apocalipse 9, totalizando 200 milhões, serão libertados para matar 1/3 da humanidade. Quero que você imagine o quão maus e terríveis são esses anjos para que Deus os tenha amarrado no fundo do Eufrates por todos esses anos. Esses 4 anjos caídos podem ser semelhantes aos principados mencionados no livro de Daniel como o príncipe da Pérsia. Na história de Daniel, enquanto estava no cativeiro, ele orou e buscou a Deus por sua nação. Apesar de Deus ter respondido a sua oração desde o primeiro dia, o anjo que trouxe as respostas foi impedido por um poderoso principado chamado de Príncipe da Pérsia. Este não era apenas um demônio comum, mas uma entidade de alto escalão com tanto poder espiritual que o anjo não conseguiu resistir até que o arcanjo Miguel foi enviado por Deus para intervir. Isso nos ajuda a compreender os 4 anjos como demônios de alto escalão, semelhantes ao príncipe da Pérsia. Embora a Bíblia não forneça uma descrição detalhada desses 4 anjos, ou da sua classe específica, ela indica que quando forem libertados, causarão grande devastação, exterminando 1/3 da população da Terra. O fato de Deus tê-los amarrado no Eufrates sugere que eles possuem imenso poder. É realmente assustador imaginar a extensão da sua força, considerando a sua capacidade de causar uma destruição tão generalizada. Em Gênesis capítulo 2, dos versículos 10 ao 14, a Bíblia apresenta um relato intrigante dos 4 rios que fluíam do Jardim do Éden,
o lar original de Adão e Eva. E saía um rio do Éden para regar o jardim e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison. É o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bdélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion. É o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre. É o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates. O rio Eufrates, que flui da Turquia através da Síria e do Iraque até o Golfo Pérsico, é mencionado tanto no primeiro quanto no último livro da Bíblia. Isso destaca a importância deste rio no cumprimento do plano de Deus. Um aspecto deste plano é a amarração dos 4 anjos no Eufrates até o tempo determinado. Apocalipse, capítulo 9, versículos 13 e 14 diz: O 6º anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta: Solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Meu amigo e minha amiga, espera-se que a visão do apóstolo João sobre o rio Eufrates secando ocorra no futuro. Prevê-se que o julgamento da 6ª taça ocorra perto do final do período da tribulação, após a ascensão do anticristo ao poder, a pregação dos 2 profetas milagrosos e numerosos julgamentos severos. Apesar da natureza perturbadora destes acontecimentos, aqueles de nós que são salvos não precisam ter medo das revelações relativas aos 4 anjos caídos. Já vencemos através do sangue do Cordeiro. Aquele que vive em nós é maior do que aquele que está no mundo. Portanto, não se turbe o seu coração e não deixe vacilar a sua fé, pois somos mais que vencedores por meio de Cristo que nos amou. A vitória que temos através da morte de Jesus supera o poder coletivo de todos os demônios de Satanás. Que Deus te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus.